Fala, família vascaína, sejam bem-vindos ao podcast Cruz Maltino. Mais uma vez quero agradecer a todos os inscritos no canal, muito obrigado aí, muito obrigado aí pelo carinho com o podcast Cruz Maltino. E se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, já deixa o like, participe aí com o nosso podcast Cruz Maltino, vídeos, a nossa live. Vamos falar de Vasco hoje, vamos falar um pouquinho do Comitê de Futebol do Vasco, vamos falar o caso aí do MT e vamos falar também da situação do Marrone, daquela venda do Marrone aí, tendo muito o que falar. Mas antes de eu comentar, deixa eu falar tudo isso para vocês depois dessa vinheta. Vamos falar do Vasco, né? Vamos falar da situação do Vasco hoje, né? Do tal Comitê de Futebol do Vasco, né? Para quem não sabe, o Comitê de Futebol do Vasco hoje tem alguns integrantes. Entre eles é o Jorge Salgado, que é o presidente administrativo, o seu Carlos Osório, que é o vice-presidente geral, o primeiro vice-presidente geral, e o seu Adriano Mendes, como vice-financeiro, e o diretor executivo é o senhor Alexandre Pássaro. Então, esse é o Comitê de Futebol do Vasco, né? Um comitê que, nesse momento, só está trazendo problemas para o nosso clube, um comitê que, nesse momento, está sendo inoperante. O Vasco hoje está se arrastando na Série B e com vários problemas, né? Vários problemas. O problema principal, planejamento de futebol. Esse comitê criado, que deveria fazer um planejamento decente para o Vasco, já que o Vasco está jogando uma Série B, e nada aconteceu. Não está acontecendo absolutamente nada. O Vasco, nesse momento, fez péssimas contratações. O Vasco ocupa a 9ª colocação na Série B. O Vasco se arrasta na Série B e corremos um risco de não subir para a Série A por causa desse comitê, desse péssimo planejamento de futebol, que o principal desse comitê, né, eu digo o presidente do comitê, eu vou ser o coordenador geral, é o seu Alexandre Pássaro, que, né, por via de passagem, não era o primeiro, né, da hierarquia de futebol de São Paulo, e ele assumiu o Vasco. E cada dia que se passa, o Alexandre Pássaro mostra pra gente que não tem experiência, não está preparado para assumir um clube da grandeza do Vasco. E pior, o Vasco hoje, amigos, vive o seu pior momento de sua história. E aí você vê a direção de futebol, o presidente que está aí, o seu Jorge Salgado, e o anterior, o Alexandre Campelo, que foi ele que trouxe o Pássaro, contratar uma pessoa que não está madura para assumir esse papel. E o Vasco não tem nem vice-futebol. Então, esse comitê de futebol criado estão destruindo a situação de futebol do Vasco hoje. O Vasco está se arrastando na Série B. Eu estou muito preocupado, né? Tanto dentro de campo e tanto fora de campo, né? Jogadores sem comprometimento nenhum, fora as contratações, né? E vou começar aqui pelas contratações de alguns jogadores, né, acima de 30 anos, entre eles o Rômulo, que não tem condições nenhuma de jogar no Vasco. O senhor Michel não tem condições nenhuma de jogar no Vasco. O seu Hernando não tem condições nenhuma de jogar no Vasco. Esse é o comitê de futebol montado. E fora os meninos da base. Fora os meninos da base. Por que eu falo os meninos da base? Porque cada vez mais a direção de futebol do Vasco não consegue fazer um planejamento. Contratam mal e vão na base, busca os meninos que não têm condições nenhuma de jogar no profissional do Vasco. Não estão preparados. Esse é o problema do Vasco. Esse é o grande problema. E eu vou falar aqui do MT. O MT é um caso clássico. Como um dia foi o Thales, um dia foi o Juninho, daqui a pouco vai ser outro. Né? Até fato curioso, né, que o MT, ele hoje, né, jogou lá na rede social, pedindo desculpa, a torcida. Claro que não foi ele, né? Foi alguma assessoria de imprensa. Mas isso é o quê? Isso é reflexo do comitê de futebol do Vasco, que não está funcionando. O senhor Alexandre Pássaro não está funcionando. Perdeu o vestiário. E aí, o
que a direção do Vasco faz? Joga tudo na conta do treinador. Foi assim com o Ramon, foi assim com o Sapinto, foi assim com o Luxemburgo, Marcelo Cabo e o próprio Lisca. Então, não temos representatividade. Não adianta você subir com o menino da base e você fazer essas contratações horrorosas, né? Esses jogadores aí, entre eles o Michel, que nunca joga. E tá aí o reflexo do Vasco hoje, na nona colocação da Série B, se arrastando. Essa é a verdade, vai estar se arrastando. E se ficar na Série B, a tragédia é muito pior, né? Vai resultar que 12 anos o Vasco, pela quarta vez, foi rebaixado e com certeza o Vasco hoje passa a sua pior fase de toda a sua história. Mas nós vamos cobrar aqui esse comitê de futebol, vamos cobrar aqui todo dia esses que estão governando o Vasco, esses que estão nesse momento na parte de futebol profissional do Vasco, fazendo um péssimo trabalho. Mas estamos aqui, ó, e não vamos cobrar vocês, né? E hoje, né, um assunto também do caso do Marrone, né? Vamos falar aqui do Marrone, né? A diretoria, mais uma vez, ninguém falou, ninguém deu uma coletiva explicando a situação do Marrone e postaram lá às 15 horas dizendo que o Vasco não vai falar nada, a diretora não vai falar nada, vai colocar tudo, né, na parte de transparência, né? Vamos colocar na parte de transparência. E transparência, essa direção, não tem, né? Transparência estamos esperando até hoje. Então não vi transparência nenhuma. Então, mais uma vez, o Vasco não tem uma representatividade. É triste, amigos. É muito triste. Mas se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal do Podcast Cruz Maltino, o canal de todo vascaíno.